Olá pessoal, como estão vocês? Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas aqui no meu canal Bora Organizar. Eu me chamo Rosneide Santana e hoje eu preparei um vídeo bem legal para vocês, cheio de dicas aí, passo a passo, como você se organizar para fazer uma mudança de cidade sozinha. Sim, gente, essa é a nossa 7ª mudança. Por conta do trabalho do meu esposo, a gente muda muito de cidade. O máximo que a gente fica numa cidade é 1 ano. Nós estávamos morando em Senhor do Bonfim, na Bahia, tivemos que mudar para Paulo Afonso, também na Bahia. E lá no meu Instagram eu compartilhei várias dicas com os meus seguidores, eles gostaram bastante. E eu resolvi gravar esse vídeo para postar aqui e compartilhar com vocês aqui do YouTube. Então, gente, é possível você fazer uma mudança sozinha, sem bagunça, sem estresse e sem dor de cabeça. Assiste esse vídeo aqui até o final para você descobrir como que eu faço isso. O primeiro passo para fazer uma mudança bem feita é o planejamento. Você precisa se organizar dentro do tempo que você tem. Por exemplo, quando a gente recebe uma notícia que a gente vai mudar de cidade, a gente tem entre 20 dias a 1 mês para procurar uma casa na outra cidade, para resolver as coisas na cidade que a gente mora e para poder organizar toda essa mudança. Solicitar transporte, organizar as coisas. Então a gente tem 20 dias. Eu tenho 20 dias a 1 mês, mas eu coloco 20 dias para não deixar nada para cima da hora. Eu não gosto de deixar nada para cima da hora. Eu gosto de me planejar antes. Até mesmo porque eu consigo descansar entre uma arrumação e outra. Porque se eu for fazer tudo de vez, o meu corpo não vai aguentar. E eu preciso respeitar muito o meu corpo. Então comece sempre com o planejamento. O segundo passo é super importante, viu, gente? Anota aí. Solicitar desligamento de serviços. Se a conta de energia, de água, de telefone, de internet chegam no seu nome, você precisa fazer a alteração desse cadastro, né? Você vai lá no órgão responsável. Se você alterou a conta de energia para vir no seu nome, então você tem que ir lá aqui chama Coelba, tem lugares que chama Energisa. Então, irem lá para solicitar o desligamento ou cancelamento desse serviço. A internet também, se foi feito no seu nome, só você que pode fazer isso, não, outra pessoa não consegue fazer no seu lugar. Então é preciso que você se antecipe, porque se deixar para o dia da mudança, corre o risco de não dar tempo e aí ser mais complicado. Eu sou consultora de beleza, faço pedidos, né, pela internet, então se eu tenho 20 dias para mudar de cidade, não tem por que eu fazer pedidos, porque pode ser que as caixas cheguem e eu já tenha mudado de cidade, então eu estaria perdendo dinheiro e não teria como me reembolsar aí esse valor. Então quem faz compras pela internet aí dá uma segurada, porque pode ser que as caixas cheguem, as correspondências cheguem e vocês não estejam mais no endereço. O terceiro passo é separar o material que vocês vão utilizar para fazer a organização das coisas, tá? Primeiro é a caixa de papelão. Separem caixas grandes, médias e pequenas. Tem alguns objetos que é mais interessante colocar em caixas pequenas, como por exemplo os livros. Os meus livros eu coloco em caixas menores, mais ou menos nesse tamanho, porque se vocês colocam numa caixa maior, ela fica absurdamente pesado e aí para quem for pegar pode dar problema na coluna e tal. Então tem coisas que é mais interessante colocar em caixas pequenas. Vasilhas de plástico, coisas leves é interessante colocar em caixas grandes, porque vocês aí conseguem colocar muita coisa e a caixa não fica pesada. Separem também plástico bolha, ou jornal, ou revista. Na minha mudança eu utilizei muita revista e alguns papéis que eu já tinha, que eu guardei da outra mudança. Eu guardo as revistas que vêm aí da Natura, da Avon, e aí eu consigo embalar bem as coisas. Dessa vez sobrou bastante revista, mesmo embalando bem as coisas, sobrou bastante revista. Ou então jornal, né, para vocês embalar tudo para não quebrar. Separe também um piloto ou uma caneta para vocês anotarem o que vocês vão colocar o que está dentro de cada caixa. Eu gosto de colocar também uma folha de ofício, então separo uma folha de ofício. Tem gente que faz umas etiquetinhas ou então anota na caixa, como você preferir. Eu prefiro cortar uns pedaços de folha de ofício, colocar na caixa e anotar com o piloto o que tem dentro de cada caixa. Por exemplo, caixa 1, quarto casal, toalhas.
E aí eu vou enumerando e anotando todas as outras caixas o que tem dentro de cada uma. Separem também fita adesiva, daquelas bem largas para vocês cobrirem bem, né? Fecharem bem as caixas, para elas ficarem bem firmes e não correr o risco de abrir. Então separe o material antes de começar, para que vocês não precisem parar o trabalho no meio do caminho e aí acaba virando bagunça. Então organize o material antes. Gente, as caixas vocês conseguem no comércio mesmo, nos supermercados vocês conseguem. Verifique com eles qual o horário que eles fazem o descarte das caixas, e aí vocês vão lá e pegam algumas caixas para vocês fazerem essa mudança. Na Le Biscuit, Americanas, supermercado de bairro também tem bastante caixas. As da Le Biscuit eu gostei bastante, porque eram as caixas muito grandes, que eles estavam tirando plásticos, né? Aquelas vasilhas de plástico, então eram umas caixas grandes que coube bem minhas panelas, coube minhas vasilhas de plástico, então eu super aproveitei. 2 caixas deu para guardar bastante coisa. Então procure aí no supermercado aí perto da sua casa, que vocês vão conseguir caixas, e verifique o estado das caixas, se elas estão próprias para o uso ou não. O quarto passo tenha um checklist. O checklist é super importante, porque te ajuda a ter um controle de quantas caixas você está levando para a mudança, né? Então, se acontecer qualquer coisa no meio do caminho com o seu transporte, você vai saber quantas caixas tinham e o que tinham dentro das caixas. Então, sempre que você fechar uma caixa, você vai pegar aquela folha de ofício e colocar lá escrito. Por exemplo, fechou a primeira caixa, agora você coloca número 1, quarto casal, roupas de cama, toalha, cobertores. Aí você vai lá pro checklist e coloca número 1, quarto casal, roupas de cama, toalhas, enfim. Caixa 2, quarto casal, roupas esposo, roupas minhas, lençóis, travesseiros. Você vai, tudo que você for colocando dentro das caixas, você já especifica o que tem na caixa e já vai pro checklist e já anota lá, tá bom? Porque aí você vai ter um controle de tudo que você tem, de todas as caixas que estão indo para a mudança. O quinto passo é o melhor de todos, que é a hora de colocar a mão na massa, né? Escolha um cômodo para você começar a fazer a sua mudança. Não queira começar de forma aleatória, pega uma coisa aqui, pega outra ali, não, porque isso sim gera bagunça, tá? Então escolha um cômodo e assim que você escolher o cômodo, você monta as caixas que você acha que vai utilizar. Por exemplo, eu gosto de começar pelo meu quarto, então eu sei que 5 caixas grandes vai ser suficiente para eu guardar todas as coisas do guarda-roupa. Então eu já faço o quê? Antes de começar a tirar as coisas do guarda-roupa, eu já monto as caixas, porque aí eu vou tirando e direcionando cada item para a caixa específica. Então se eu tenho lá 5 caixas montadas, então roupas de cama eu já pego, já coloco na caixa específica de roupa de cama, as toalhas já coloco na caixa específica, as minhas roupas coloco separadas, as roupas do Cris também coloco separada, porque se você acaba misturando tudo, se você mistura sua roupa com a roupa do seu esposo, roupa de filho, na hora de desmontar essas caixas vai dar um trabalhão. Sem falar que se você quiser procurar uma coisa depois, lá na mudança, vai ser muito difícil de encontrar. Outra coisa, o que você colocar dentro das caixas, você não pode mais abrir para tirar. Então a dica deixe do lado de fora peças que vocês podem usar no dia a dia. Por exemplo, eu tenho 20 dias para fazer a mudança e eu já estou começando a guardar as coisas do guarda-roupa. Então o que é que eu faço? Eu coloco peças que eu sei que eu não vou utilizar nesses 20 dias. Eu deixo só algumas roupas para usar no dia a dia, alguma roupa se precisar ir para algum evento de surpresa, né? Se precisar ir roupas para ir para a igreja. São poucas coisas também que caibam dentro de uma mala, tá? E são poucas coisas também, não são muitas coisas não, que caibam dentro de uma mala, que caibam dentro do carro, para a gente poder fazer o transporte. Então, as roupas que eu não vou usar, eu já coloco dentro da caixa e já fecho, coloco lá na etiquetinha. Por exemplo, a primeira caixa que eu fechei,
o cômodo é o quarto casal, aquela foi a primeira caixa, então caixa número 1, quarto casal, roupas de cama. Caixa 2, quarto casal, roupas Rose. Caixa 3, quarto casal, roupas Cris. Caixa 4, quarto casal, toalhas, fronhas. E aí eu pego o checklist, né, como eu falei pra vocês, e já vou anotando nessa sequência. Então já sei que já tem 4 caixas aqui anotadas. E eu gosto de separar os cabides, então na outra caixa eu coloco todos os cabides. Então, caixa 5, quarto casal, cabides. Pronto, dessa forma que eu faço, tá? Uma coisa que eu não fiz, que eu vou procurar, que eu vou fazer nas próximas mudanças eu vou pegar umas caixas, aqueles sacos de lixos pretos, sabe, que vende no mercado, e colocando as roupas dentro do saco e vou colocar dentro das caixas, porque as caixas às vezes não ficam armazenadas num lugar limpo, né? A gente não sabe onde é que tá essas caixas, então para não tá passando aí bactéria para as roupas, eu vou colocar dentro dos sacos e depois colocar dentro das caixas. Por que eu não levo o saco solto? Porque nas transportadoras que a gente faz essa mudança, eles não levam nada solto, sempre eles colocam tudo dentro de caixas. Então, na próxima mudança vai ser algo que eu vou fazer, colocar minhas roupas todas dentro de um saco e depois colocar dentro das caixas e fechar. O passo eu já falei lá atrás, que é não misturar itens de cômodos diferentes. Então, se você começou a organizar o seu quarto, foque nele e só saia dele quando você terminou de organizar. E já vou logo para o 7º passo, que já vai limpando, né? Terminou, tirei tudo dentro do guarda-roupa, já limpo o guarda-roupa todo para não levar cheio de poeira. Já vou limpando o quarto também, porque querendo ou não, a gente acaba descartando algumas coisas, vira uma baguncinha aqui, mas assim que você terminar de fechar as caixas, já vá limpando o quarto, para quando você sair, já tá tudo limpinho. O passo 8 tenha um cômodo específico para você guardar essas caixas. Pode ser uma varanda, pode ser um quarto vazio que vocês não usem, mas não deixe essas caixas no meio da casa para você não estar se batendo toda hora, para a criança não estar pulando em cima das caixas. Então eu sempre deixo dentro de um quarto, que é o quarto de visita, que a gente chama de quarto de visita. Então eu vou organizando as caixas e assim que eu fecho, já vou organizando dentro desse quarto. Então você termina de organizar um cômodo, fechou as caixas, já pega e já deixa tudo reservado. Não deixe nada espalhado pelo meio da casa não, tá? E aí você coloca dentro desse cômodo que você não usa e vai organizando lá a sua mudança, tá? Porque se deixar no meio da casa vira bagunça, e o que a gente não quer é bagunça. No passo eu já falei também que quando você lacrar uma caixa, não abra mais. Então você só vai colocar dentro das caixas o que você não vai usar. O 10º passo, que é muito importante, respeite o seu corpo. E é o que eu faço. Por exemplo, eu tirei o dia hoje para arrumar o meu quarto, para guardar as coisas do meu quarto. Assim que eu terminar, limpei o quarto todo, pronto, não mexo mais em outro quarto. Eu descanso. Se eu tenho 20 dias para fazer a mudança, não preciso fazer tudo no mesmo dia. Então hoje, arrumei o guarda-roupa, pronto, descanso. Se eu quiser guardar outro cômodo no outro dia, sim, senão eu descanso mais um dia e vou pro terceiro, e no terceiro dia que eu guardo as outras coisas. Por isso que é super importante o planejamento. Porque se você deixa para organizar tudo em cima da hora, sua coluna não vai aguentar, você vai ficar sobrecarregada, você vai ficar muito cansada. Então, comece a organizar antes para você poder descansar durante esse processo. Uma coisa super importante é lacrar bem as caixas. Gente, eu reforço muito as caixas. E uma coisa que eu aprendi com a última transportadora é que eles lacravam também nas laterais. Eles passavam a fita, ele não só passava assim a fita e assim não, passava várias vezes na lateral e depois passava em volta. Então lacre bem as caixas para não correr o risco delas abrirem e cair. Um outro passo muito importante esteja aberta ao desapego. Durante o tempo a gente acaba guardando muita coisa que não tem necessidade, que a gente não vai utilizar. Tem coisas que eu tenho guardado aqui que
passou um ano e eu não usei para nada. Então, vou repensar sobre esses itens, se é algo que dá para você fazer uma doação, se está em bom estado, se dá para fazer uma doação, procure uma instituição de caridade, procure alguém que esteja necessitando e faça doação. Mas se é algo que você precisa descartar, pode jogar no lixo. Tinha algo que eu guardava, eu guardava muita sacola. Todas as sacolas que eu ia pra rua, que eu recebia, eu guardava porque eu pensava assim, tipo, caso falte alguma sacola da Natura, da Avon, eu levo o produto do meu cliente em uma dessas sacolas, só que eu nunca utilizei. Desde quando eu comecei a vender, ser consultora Natura, Avon e Eudora, que eu nunca utilizei sacolas que não seja da marca. Então eu estava guardando sacolas ali sem usar, então aproveitei e já descartei, então tirou um peso muito grande ali do meu estoque. Então reveja algo aí que você tem guardado, no guarda-roupa, roupas que estão super rasgadas aí, que a gente teima em usar aquelas roupas bem rasgadas. Está na hora de abrir mão dessas peças e deixar o novo entrar, né? Então esteja aberta para o desapego. Eu vou encerrar com essa dica porque eu sei que o vídeo já está longo, mas eu teria muita coisa para falar do que você deve fazer quando chegar na nova residência. Eu poderia até gravar um outro vídeo falando sobre o que fazer quando chegar na outra residência, mas aí vocês falam para mim se vocês querem ver esse tipo de vídeo aqui. O último passo é, assim que você chegar na nova residência, você conferir o checklist, você esteja lá acompanhando a mudança, tá? Você saiu uma caixa número 10, cozinha, pratos. Você vai lá no seu checklist, identifica onde é que está aquela caixa e já risca. E aí a caixa que saiu, escritório, caixa 18, escritório, livros. Você já vai no seu checklist, vai lá, caixa 18, escritório, livros e já risca. Porque aí você vai saber se veio todas as caixas. Porque eu vou falar rapidinho o que aconteceu comigo nessa última mudança. Nós solicitamos um transporte e atrasou a chegada desse transporte, era para chegar 8 horas da manhã, veio chegar, era mais ou menos umas 11 horas da manhã. Eles falaram que teve problema com o caminhão que ia vir pegar nossas coisas e aí eles tiveram que mandar um caminhão menor. E aí, gente, o caminhão era muito pequeno e eles tiveram que espremer bem nossas coisas para caber dentro desse caminhão. Foi um absurdo, a gente reclamou, abriu reclamação, porque imagina aí, eles terem que... fiquei até estressada só de lembrar. Eles terem que imprensar todas as nossas coisas para caber dentro do caminhão pequeno. Beleza, pegaram nossas coisas no sábado, eles iam dormir em Feira de Santana e na segunda eles iriam vir para Paulo Afonso trazer nossa mudança. Quando eles chegaram em Feira de Santana, o que foi que eles fizeram? Descarregaram o nosso caminhão, nossas coisas, tiraram todas as coisas dentro do caminhão pequeno e inventaram de colocar num caminhão maior, sem o nosso consentimento, né? Nem avisaram pra gente que estariam mexendo no nosso transporte, ou seja, eles mexeram lá, poderiam ter aberto alguma caixa, poderia ter sumido alguma caixa. Se eu não tivesse esse controle, não teria como eu saber. E sem falar que depois ainda chegou uma caixa aberta, porque uma caixa da cozinha, que eles colocaram coisas pesadas. É importante também anotar se é coisa frágil, para que eles tenham cuidado. Mas mesmo tudo anotado, eles não tiveram cuidado, colocaram coisas pesadas dentro dessa caixa e essa caixa abriu na lateral. Não abriu nem no lado que eu coloquei o durex, abriu na lateral. E aí veio uma caixa aberta. Sobrou umas tintas que a gente tinha pintado a outra casa. Como sobrou muita tinta, a gente trouxe e eles trouxeram de qualquer jeito. Essa lata de tinta abriu, sujou caixa. A sorte foi que não sujou nada de dentro das caixas, mas sujou ali o chão ali do caminhão. E essa foi o único transporte que a gente teve uma dorzinha de cabeça por conta da transportadora. Não foi nem por conta
nossa, assim, foi questão da transportadora, mas a gente abriu reclamação, enfim, é algo que eu me estresso, mas se mesmo a gente fazendo essa organização toda, ainda pode acontecer uma coisinha ou outra. Então, se eu não tivesse aquela relação com a quantidade de caixas, eu não ia saber se faltasse alguma. Aí depois não tinha nem como solicitar de novo um reembolso do que teria lá dentro da caixa. Então é importante sim ter essa organização, e eu finalizo falando que é importante você ter o checklist e depois você conferir. E não importa se vão te chamar de chata, que você é enjoada, são as suas coisas, são os seus bens ali que você está confiando a pessoas que você não conhece. Então você precisa ser chato sim com suas coisas. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tem tantas outras coisas que eu precisaria falar pra vocês sobre mudanças, mas se você tiver alguma curiosidade que eu não falei no vídeo, pergunta aqui que eu respondo pra você. Quem sabe, se tiver muitas perguntas, eu faço um outro vídeo respondendo as perguntas de vocês. Tem muitas coisas que é importante vocês perguntarem para a transportadora também, quando vocês forem fazer o orçamento. Não é só eles que perguntam sobre vocês, não. Vocês também têm que perguntar para eles. Tem algumas transportadoras que não fazem o transporte de botijão de gás, de galão de água. Então é importante vocês saberem, porque chegar na hora, como aconteceu com a gente dessa última vez, quando essa foi a primeira transportadora que não queriam levar nosso gás. Eles falaram que se acontecesse qualquer coisa com o caminhão, com o transporte, se chegasse a explodir, por conta do botijão, o seguro não iria cobrir. Então é importante que vocês perguntem isso também, se o seguro cobre essas coisas. E assim, gente, é importante que vocês façam um orçamento com no mínimo, né, 3 empresas diferentes, para vocês compararem preço, não sair combinando com a primeira transportadora. Sejam bem rígidos também, estejam ali no pé também, olhando, observando o serviço. Perguntem também como que é feito a embalagem dos seus móveis, como é que eles embalam sofá, guarda-roupa, geladeira, porque é importante você saber para na hora vocês acharem que era de uma forma e ser de outra. Por exemplo, teve uma transportadora que embalou tudo muito embalado, a minha geladeira parecendo que estava saindo da loja, né? Da loja de móveis e eletrodomésticos, toda bem embalada, com o plástico bolha, depois com o papelão, toda muito bem embalada. Nessa última embalaram só com uma coberta e acabou. Ou seja, se desse um baque, minha geladeira estaria amassada como aconteceu. Minha geladeira veio quebrada. Aconteceu não sei o que foi que aconteceu nessas mudanças deles de caminhão, que a geladeira chegou aqui sem funcionar. Então é importante que vocês perguntem tudo sobre seguro, sobre como é feito a embalagem, o transporte, essas coisas, para que não tenha dor de cabeça depois. Eu espero ter ajudado vocês. Se foi útil esse vídeo para vocês, compartilhe com suas amigas, compartilhe com quem vai fazer mudança aí, compartilha, deixa sua dúvida, e aí eu vou juntar as dúvidas de vocês e quem sabe fazer um outro vídeo respondendo. Gente, um beijo e obrigada por vocês terem assistido. Fiquem com Deus.